Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 6. O tema da nossa mensagem é tudo em uma só pessoa, que é Jesus. Tudo em uma só pessoa, Jesus. Nós vamos ver nessa noite que tudo o que precisamos está em Jesus. Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6, meus irmãos. Nós vamos ler até o verso de número 15. Todos acharam o texto? Quem não achou, está na projeção. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor que esteja agindo nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor me dê graça, autoridade, Senhor, e clareza na exposição das Escrituras, e peço ao Pai que o Senhor dê aos meus irmãos entendimento e poder para viver as Escrituras. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, de fato, tocados e movidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, tudo em um só, né? Tudo em um só. Esse é o conceito de alguns estabelecimentos, como shoppings e outros lugares que oferecem um produto que, se você chegar lá, vai encontrar tudo naquele local. Só que, por vezes, nós chegamos, né, nesses lugares e não encontramos o que precisamos. Mas em se tratando da salvação, tudo o que precisamos está em um só, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, igreja? Tudo que precisamos está em Jesus. Não precisamos de nada além dele, não precisamos de ninguém além dele. A nossa fé tem que estar plenamente em Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de João, João nos diz que ele é o pão da vida, ou seja, ele é o alimento espiritual que precisamos, ele é a luz do mundo, nele há a direção para a nossa vida, ele também é a porta, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira. Tudo, meus irmãos, se cumpre em Cristo. Todas as Escrituras se cumprem no Senhor Jesus. E quando nós pensamos em Cristo, e na teologia paulina, o apóstolo Paulo procura mostrar em todas as suas epístolas que Cristo cumpriu plenamente todo o necessário para a nossa salvação. Ele, meus irmãos, teve uma obediência perfeita, e a obediência dele foi perfeita e perfeitamente até morte, e morte de cruz. Quando o apóstolo Paulo escreveu Colossenses, ele estava preocupado que os crentes se afastassem do Senhor Jesus.
por isso que ele traz ali as palavras do verso de número 6 e do verso de número 7, onde ele diz assim: ora, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andem nele, ou seja, vivam nele. Vocês que receberam a Cristo, vivam nele radicados, ou seja, é preciso que haja raízes em Cristo, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preocupado que os crentes pudessem se afastar da pessoa de Cristo, da fé simples em Cristo Jesus. Todo pastor, meus irmãos, tem essa preocupação. O pastor da igreja de Colossos era Epáfras. E Epáfras também estava preocupado, porque falsos mestres estavam ali rondando, falsos mestres estavam visitando os crentes de Colossos. E esses falsos mestres, usados pelo diabo, ensinavam que Cristo não era suficiente, que era necessário algo mais além de Cristo. Esses falsos mestres estavam procurando levar os crentes colossenses a se afastarem da simplicidade do cristianismo. Por isso que o apóstolo Paulo diz ali, acompanhe comigo, por exemplo, o capítulo 2, o versículo de número 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, os falsos mestres, eles têm uma lábia tão esperta, vamos dizer assim. Eles têm um raciocínio tão ligeiro e palavras tão bem colocadas, que eles eram capazes de afastar os crentes da simplicidade da fé. No versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar. A palavra enredar significa prender. Cuidado que ninguém vos prenda com sua filosofia, ou seja, com suas ideias e sutilezas que são conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, quando Paulo escreve Colossenses, havia um perigo real dos crentes se afastarem da simplicidade da fé. Os falsos mestres, por exemplo, ensinavam que, além de Cristo, era necessário circuncidar-se. Além de Cristo, era necessário buscar também a ajuda de seres celestiais, iluminados como anjos. Então eles ensinavam essas coisas, e os crentes iam se afastando da simplicidade da fé. Nós vemos que em nossos dias, se naquele tempo haviam falsos mestres, imagina hoje, meus irmãos, quantos falsos mestres. E muitas vezes eles entram na nossa casa pela internet, entram na nossa mente, tentam entrar na nossa mente pela televisão, e eles procuram nos afastar da simplicidade do cristianismo, dizendo: olha, Cristo não é suficiente, é preciso que você faça isso, é preciso que você faça aquilo, tornando a vida cristã assim pesada e difícil. Mas Paulo, meus irmãos, vai procurar nos mostrar, e ele nos mostra aqui, que Cristo é plenamente tudo o que precisamos para a nossa salvação. Um dos temas da Reforma Protestante, um dos 5 solas é somente Cristo. Amém, meus irmãos? Somente Cristo. Porque quem tem Cristo tem tudo. Se você tem Cristo, você não precisa de mais nada. E Paulo, meus irmãos, ele usa aqui nesse texto 6 argumentos para alertar a igreja de Colossos e para nos alertar também em nossos dias. Porque a palavra que valia para aquele tempo, vale também para hoje, para o nosso tempo. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, falando da suficiência, da plena suficiência de Cristo, é que em Jesus nós somos tornados perfeitos. Em Jesus nós somos tornados perfeitos. Veja, quando Paulo fala a respeito de perfeição, ele não está falando aqui de uma pessoa sem falhas. Mas o que ele está falando aqui é que Jesus nos torna plenamente perfeitos para a salvação. Amém, igreja? Nós precisamos entender o raciocínio de Paulo, porque ainda que sejamos falhos, em Cristo nós somos perfeitos. A nossa perfeição, a perfeição não está em nós, mas a perfeição está
em Cristo, em quem nós estamos ligados. Veja o versículo de número 10, onde Paulo diz assim: também nele, em Cristo, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então ele diz aqui que em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Mas veja o capítulo 1 rapidamente. O verso de número 28, Paulo usa o mesmo argumento. Capítulo 1, verso 28, Paulo diz assim: nós anunciamos a Cristo, advertindo todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem perfeito em Cristo. Meus irmãos, muitos buscam a perfeição. E muitas religiões vão nos dizer como sermos pessoas melhores, vão dizer o que temos que fazer para sermos pessoas melhores. E muitos, para serem pessoas melhores, se entregam à caridade, oram bastante, frequentam a igreja. Tudo isso, meus irmãos, é necessário. Não estamos dizendo que essas coisas são ruins, pelo contrário. A caridade é o ensino de Cristo, a oração é o ensino de Cristo, frequentar a igreja é algo que nós encontramos nas Escrituras. Mas essas coisas em si mesmas não têm poder para nos aperfeiçoar, não têm poder para nos tornar perfeitos, para sermos apresentados diante de Deus. A única maneira de sermos apresentados diante de Deus, perfeitos, ou seja, completamente limpos dos nossos pecados, é através da obra de Cristo Jesus. Jesus, meus irmãos, derramou o sangue dele na cruz, para tornar a mim e tornar a você, nos tornar perfeitos, para sermos apresentados diante de Deus. Há um contexto histórico aqui em que os falsos mestres ensinavam que a perfeição, ela viria através da circuncisão, a perfeição viria através do contato com anjos em outro plano espiritual. Mas Paulo diz, nada disso é verdade. A perfeição, ela é encontrada somente em Cristo Jesus. Nele, meus irmãos, nós somos aperfeiçoados. Nele nós somos aperfeiçoados. Veja o que o apóstolo Paulo diz ali no verso de número 10. Jesus é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Ele é o cabeça, não no mesmo sentido em que ele é o cabeça da igreja, mas ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade, porque ele tem autoridade sobre todos os seres espirituais. E é loucura, meus irmãos, aqueles que buscam perfeição que não em Cristo. Se alguém busca a perfeição em contato com anjos, em contato com os seres celestiais, meus irmãos, essa pessoa está indo para longe de Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, encontrar a simplicidade do Evangelho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdade que as Escrituras mostram é que sem Jesus somos completamente imperfeitos, porque todas as nossas obras estão manchadas pelo pecado. Mas em Jesus, todas as nossas obras são tornadas perfeitas e aceitas diante do nosso Deus. Amém, igreja? Só em Cristo somos aperfeiçoados. É Cristo quem vai nos apresentar diante de Deus no último dia, como pessoas perfeitas. Não porque somos perfeitos, somos falhos, mas porque nele nós somos perfeitos. Nele nós somos aperfeiçoados. Amém, igreja? Então nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. O segundo argumento do apóstolo Paulo é que em Jesus somos circuncidados. Veja ali o verso de número 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Talvez você esteja dizendo, né?
Como assim sou circuncidado em Cristo? A circuncisão, que era algo do Antigo Testamento, a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. A circuncisão é a remoção do prepúcio. A circuncisão é a remoção de uma parte da pele, do órgão masculino. E o que significa essa circuncisão, essa remoção da pele? Espiritualmente, circuncisão significa a remoção do pecado. Os irmãos estão compreendendo? Circuncisão significa a remoção do pecado. Esse era o significado lá no Antigo Testamento. Os falsos mestres, eles diziam que os crentes precisavam se circuncidar. Os falsos mestres diziam, olha, não basta crer em Cristo, é preciso também se circuncidar e cumprir toda a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo diz, não senhor, nada disso. Nós não precisamos nos circuncidar, não precisamos nos tornar judeus. Porque, meus irmãos, a circuncisão do Antigo Testamento era algo externo, simplesmente externa, em que a remoção da carne era feita por mãos humanas. Mas agora, no Novo Testamento, Cristo remove toda a carnalidade que há em nós, no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Circuncisão era algo que apontava para a obra de Cristo, porque Ele viria e removeria o pecado da nossa carne. Veja ali o verso de número 11, diz, nele, em Cristo, vocês foram circuncidados, todos nós. No Novo Testamento, as mulheres também são circuncidadas, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, ou seja, Cristo tira de nós, Ele despoja de nós o poder da carnalidade, o poder do pecado. Essa é a circuncisão de Cristo. Por isso, meus irmãos, quando Jesus entra verdadeiramente na vida de alguém, quando Jesus entra verdadeiramente no coração de alguém, Ele retira dessa pessoa as obras da carne. E então passamos a viver, meus irmãos, no poder do Espírito Santo. Jesus nos despoja de toda a carnalidade. Amém, igreja? É fácil saber se estamos ligados a Cristo ou não. Se estamos ligados a Cristo, cremos que Ele nos aperfeiçoa. Se estamos ligados a Cristo, vemos no nosso dia a dia a santificação, porque Ele remove de nós o poder do pecado. Então o apóstolo Paulo diz aqui que todos aqueles, Paulo está mostrando claramente, que todos aqueles que tentam vencer o pecado de alguma forma, no poder da carne, não conseguem. Porque a única forma de vencermos o pecado, meus irmãos, é por meio da vida de Cristo em nós. Terceiro argumento de Paulo é que em Jesus somos sepultados então para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Veja o versículo de número 12, diz assim, tendo sido sepultados juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo que o apóstolo Paulo fala aqui, meus irmãos, aponta para duas direções. A morte de Cristo e a sua ressurreição é tido como um batismo. Cristo, meus irmãos, Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. As Escrituras chamam isso de um batismo. Mas nós que estamos ligados a Cristo, nós que estamos unidos a Cristo, numa união espiritual, no momento do nosso batismo, nós morremos e nós ressuscitamos. Nós morremos, irmãos, para nós mesmos, morremos para a nossa vontade, morremos para o mundo, morremos, irmãos, para tudo aquilo que desagrada a Deus e ressuscitamos para uma nova vida, para a honra e para a glória do Senhor. E é interessante que as Escrituras vão mostrar que o mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
Esse poder nos faz ressuscitar para uma nova vida. Jesus Cristo disse: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso, meus irmãos? Significa que nós precisamos morrer, tomar a cruz é morrer, e ressuscitar. Isso fazemos somente no poder de Deus. Então, aqueles que estão ligados a Cristo, eles foram sepultados com Cristo. Veja ali o verso de número 2. Tendo sido sepultados juntamente com Ele, no batismo, no qual fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Esse texto também nos mostra que o batismo não é algo opcional, mas é, meus irmãos, algo necessário para a vida do cristão. Nós sabemos que nem todos os batizados são salvos, mas todos os salvos são batizados. Jesus também disse que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em Jesus, meus irmãos, somente juntamente com Ele, morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida. Fora de Cristo, isso não pode acontecer. Um quarto argumento do apóstolo Paulo é que somente em Jesus somos avivados. Veja ali o verso de número 13. Somente em Jesus somos avivados. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós vivemos num tempo onde se fala muito sobre avivamento, mas em que se vê pouco avivamento. Ser avivado, meus irmãos, significa, biblicamente, não uma animação, mas ser avivado significa ser retirado da morte para a vida. Sem Jesus, o homem está morto. Ainda que vivo fisicamente, está morto espiritualmente. Veja ali o verso de número 13, diz assim: e a vós outros, ou seja, vocês estavam mortos, estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. A morte aqui significa separação, morte é separação. E todo ser humano sem Cristo está separado de Deus. E qual o motivo da separação? Paulo diz ali, verso de número 13: estavam mortos por causa dos vossos pecados, por causa das vossas transgressões, e também pela incircuncisão da vossa carne. O ser humano, meus irmãos, sem Cristo, ele está morto. Por quê? Porque ele vive em pecado. E porque ele é incircunciso no coração. Ou seja, ele não tem disposição para servir verdadeiramente ao Senhor. Mas Cristo fez o quê? Nos deu vida juntamente com Ele. Repare que o tempo todo o apóstolo Paulo vai falando da nossa união com Cristo. É somente unidos com Cristo que temos vida. Ele, meus irmãos, nos aviva. E o que é o avivamento? O avivamento, meus irmãos, a pessoa avivada, verdadeiramente avivada, é aquela pessoa que agora não vive mais em transgressões, mas vive em santificação. A pessoa verdadeiramente avivada tem agora uma nova disposição, ela foi circuncidada no coração, ela tem uma nova disposição para servir a Deus, disposição que antes não tinha. Então o avivamento, meus irmãos, o avivamento quando ele realmente acontece, o avivamento quando ele realmente alcança a vida de alguém, essa pessoa é transformada, ela é tirada da morte do pecado e passa a viver, e passa a se levantar para uma vida de santidade. Antes ela, morta em pecado, era indisposta para servir a Deus, mas agora avivada, ela tem uma disposição espiritual para servir a Deus, para exaltar o nome dEle e para glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é uma obra de Cristo. Todo aquele que tenta alcançar o avivamento sem Cristo
pelas próprias forças humanas, ele nunca alcança o avivamento. Porque o avivamento é algo que acontece em união com Cristo, o nosso Senhor. Em união com Cristo, Paulo mostra em quinto lugar, o quinto argumento. Em união com Cristo nós somos perdoados. Perdoados. Veja ali o final do verso de número 3 diz assim: perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que preciso fazer para ser perdoado? O que é que eu preciso fazer para ser perdoado? Muitos acreditam que boas obras vão compensar, né? A ideia da balança. Eu peco, mas também faço bem. Então, o que vai pesar mais diante de Deus? Mas a Bíblia, meus irmãos, não tem essa balança. Na Bíblia, essa balança não é apresentada. O que eu tenho que fazer para ser perdoado? Penitências, talvez penitências para ser perdoado. A ideia de penitências também não se encontra nas Escrituras. Peregrinações, talvez se eu fizer uma longa caminhada de sofrimento, Deus vai ver o meu sofrimento e vai perdoar o meu pecado, mas essa ideia também não se encontra nas Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia diz que em Cristo, se você crê em Jesus, Ele já te perdoou de todos os seus pecados. Amém, meus irmãos? Os falsos mestres ensinavam, para você receber o perdão completo, é preciso circuncidar, é preciso obedecer toda a lei, é preciso isso, é preciso aquilo. Paulo diz, nada disso. Em Cristo nós já fomos perdoados. Veja ali, o verso de número 13, diz assim: perdoando todos os nossos delitos. Paulo não diz perdoando alguns dos nossos delitos, mas ele diz perdoando todos os nossos delitos. Todos. Do passado, do presente e ainda do futuro. O sangue de Cristo, meus irmãos, cobre tudo. E isso é algo tão forte, o apóstolo Paulo coloca de uma maneira tão forte aqui, que ele diz que a nossa dívida, veja ali o verso de número 14, a nossa dívida ela foi cancelada, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E que constava de mandamentos da lei, ou seja, Paulo diz aqui nesse texto claramente que quando Cristo foi pregado na cruz, ali foi pregado na cruz também o pagamento dos nossos pecados, e até mesmo a lei, meus irmãos, foi cravada ali na cruz, porque Cristo cumpriu toda a lei, e nós agora então não estamos mais debaixo da lei, sim, da graça. Veja, meus irmãos, tudo que precisamos está em Cristo. Todos aqueles que buscam o perdão fora de Cristo estão fugindo das Escrituras, estão fugindo da simplicidade do Evangelho. Se pecamos, meus irmãos, temos que olhar para a cruz e crer que aquilo que Cristo fez na cruz, a ida dele até a cruz foi suficiente e eficaz para perdoar todos os nossos pecados. E o sexto argumento do apóstolo Paulo, e último, é que em Cristo somos livres do poder de todos os nossos inimigos. Veja o verso de número 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. No verso 10, Paulo já disse que ele é o cabeça de todo principado e potestade. E aqui no verso de número 15 ele diz que os principados e as potestades foram despojadas, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra que aparece aqui por despojando, né? Despojando os principados e as potestades. Despojar aqui é desarmar. Despojar é desarmar. Então imagine que quando um rei vencia
outro rei, quando um exército vencia outro exército, o exército vencido, naqueles dias em que Paulo escreveu essa epístola, na época do Império Romano, o exército vencido era completamente despojado das suas armas. Mas não apenas despojado das suas armas, o exército vencido ficava completamente nu e caminhava nu até o lugar onde seriam feitos escravos. Eles eram completamente despojados, completamente e publicamente eram expostos ao desprezo, porque foram vencidos. E aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, está dizendo que o diabo, os demônios, eles foram completamente despojados das suas armas. O inimigo foi completamente derrotado, exposto ao desprezo, porque Cristo triunfou sobre ele na cruz. Os irmãos estão compreendendo? Como o inimigo trabalhava. O inimigo, meus irmãos, ele tentava, ele vinha com as tentações, nos fazia cair em pecado, e depois nos acusava diante de Deus. Mas uma vez que Cristo venceu na cruz, o inimigo não pode mais nos acusar diante de Deus. Apocalipse diz que o nosso acusador foi expulso dos céus, uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. Meus irmãos, Cristo venceu o diabo, ele não mais tem o poder de nos acusar. O apóstolo Paulo diz em Romanos: quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você consegue entender a profundidade disso? Ainda que você peque, você não vai para o inferno, porque Cristo já te perdoou dos seus pecados. Ainda que você peque, o diabo não tem poder contra a sua vida, porque Cristo já triunfou sobre ele na cruz. Eu não estou dando aval para você pecar, não é isso. Nós sabemos que não devemos pecar, porque o pecado entristece a Deus. Também, se vivermos em pecado, isso é sinal de que Cristo não está em nós. Mas agora, meus irmãos, no Novo Testamento, a nossa obediência a Deus é por amor a Deus sobre todas as coisas. Amém, igreja? A nossa obediência a Deus, ela é movida pela nossa união com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, tudo que precisamos para a nossa salvação está em Jesus. Jesus na cruz fez uma obra plena, perfeita, suficiente e eficaz para a nossa salvação. O que nós devemos fazer, meus irmãos, então agora, como diz ali o final do versículo de número 7, é viver crescendo em ações de graças. Todo dia nós devemos louvar a Deus pela nossa salvação, porque somos insuficientes para a salvação, mas Cristo nos tornou suficientes para ela. Por isso, viva uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele, por meio de Jesus, conquistou para você. E pare de tentar conquistar aquilo que Jesus já conquistou, a sua salvação. Jesus, para concluir, Jesus, e mais nada, Jesus, Ele nos aperfeiçoa. Jesus, Ele nos circuncida, removendo o pecado do nosso coração. Jesus, Ele nos leva a morrer para a velha vida e ressuscitar para uma vida nova. Jesus nos tira da morte espiritual e nos dá vida espiritual. Jesus, Ele nos aviva, nos perdoa, nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos. Por isso, não permita, como diz o apóstolo Paulo aqui, cuidado, que ninguém vos venha a enganar ou te prender com filosofias e vãs sutilezas. Não permita que ninguém te engane, que ninguém te prenda com falsos ensinos. Jesus é o Senhor.
Você já recebeu a Cristo. Veja os versos 6 e 7, para concluirmos. Se você já recebeu Jesus como Senhor, então, viva nele. Que as suas raízes de fé estejam nele. Que você cresça como uma edificação nele. Que cada dia você seja confirmado nele pela fé. E viva com ações de graças. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. E louve ao Senhor por aquilo que Cristo fez, já fez por você. Louve ao Senhor por aquilo que Cristo já conquistou para você. A vida eterna. Se você está em Cristo, ninguém pode roubar isso. Senhor nosso Deus, Deus todo-poderoso e tremendo, o inimigo nos diz que devemos fazer tantas coisas, Senhor, e ele procura tirar os nossos olhos de Cristo, que os nossos olhos estejam em Jesus. Nele somos aperfeiçoados, nele somos circuncidados, nele somos sepultados para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida. Nele somos avivados, perdoados e vencedores, porque Cristo venceu todos os nossos inimigos, para que nele fôssemos mais do que vencedores. Senhor, que o teu povo possa se apropriar do grande tesouro que é Cristo. Que o teu povo possa se apropriar da pérola de grande valor, que é Cristo o Senhor. Pai amado, que os nossos olhos estejam firmados no autor e consumador da nossa fé. É em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.